Graças a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, por favor, um minutinho. Aleluia. É um privilégio, irmãos, eu estar ministrando. Aleluia. Aqui no culto de missão e no dia especial, o nosso dia, o culto. Aleluia. Aonde nós estamos comemorando o Dia das Mulheres. E a mensagem, hoje a nossa irmã missionária Érica disse assim para mim: você já estudou? Aleluia. Eu não tenho esse costume, tá, irmãos, de estudar a palavra no dia que eu vou ministrar. Quando vem assim o convite, aos longos dos dias, 15 dias da semana, eu venho sempre falando com o Senhor: Senhor, prepara uma palavra para aquele dia, porque é de mim mesma. Se eu estudar no dia, parece que eu estou ensaiando aquilo que eu vou falar, e eu não quero trazer mensagem minha. Eu quero falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração para eu transmitir. Primeiramente, o Senhor vai falar comigo e através da minha fraca pessoa falar com a igreja. Então eu posso subir, irmãos, 1000 vezes no altar, vai ser sempre como a primeira vez, tremendo e temendo. E o princípio, né, irmãos, é o temor. Eu posso subir 1000 vezes, mas é como se fosse a primeira vez, temendo e tremendo, né, irmãos? Porque ai de nós se nós usarmos o Espírito Santo de Deus. E eu estou aqui, irmãos, para mim é um privilégio. Quando o nosso pastor entregou essa missão na minha mão e na mão da missionária Érica, nós fomos buscar de Deus, porque nós não sabemos nada, nós não fazemos nada se não for na direção do Senhor. E eu e ela orando a Deus, falou: Senhor, de mim, né, irmãos? Eu acho que é algo muito árduo falar sobre missão, trazer, né, irmãos, uma palavra, correr no campo missionário, que é lidar com vidas, que é lidar com almas. Então precisa ter amor àquilo que você vai fazer. Nós não vamos só encontrar rosas, vamos colher rosa, mas no meio de rosa tem espinho. Mas seja tudo na direção do Senhor, seja tudo na vontade do nosso Deus. Eu conto com a ajuda dos nossos pastores, do pastor Josué, do pastor Jorge, da missionária Jo, né, irmãos? E que nós sejamos um grupo, que nós sejamos uma união, um povo de Deus voltado em prol da obra, em prol, aleluia, de um grupo missionário. Fazer missão não é fácil, mas eu sempre disse para o Senhor, desde quando o Senhor me chamou para essa obra, usou muitos vasos dizendo para mim: faça minha obra, que dos seus eu cuido. Então eu tomei posse dessa palavra, e eu não quero nunca, jamais falar para o Senhor não, porque eu também posso ouvir um não dele, e a gente não quer ouvir não do Senhor. Nós somos muito, a gente pede muito. Eu sou muito pedona, eu peço toda hora, mas também eu não deixo de agradecer a todo momento, a todo segundo. Eu sou muito grata a Deus. Primeiro pela minha vida, por Ele ter fechado sepulturas na minha vida. Depois, irmãos, por eu estar de pé na presença do Senhor. Porque eu vim, irmãos, do mundo cheio de bagagem. Eu vim do mundo de perdição, de tranqueira, de nojeira, da podridão. O Senhor me tirou da podridão. Então eu sou muito grata a Ele, por Ele me dar força para eu
presença dele. Muito grata pela minha família, pelo meus filhos, pelo meu esposo. E muito grata, irmãos, ao ministério que me acolheu. Quando eu cheguei no ministério, eu fui visitar. Aleluia, eu saí de um ministério, saí um pouco machucada, mas o Senhor disse para mim: eu sou o bálsamo. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele é o bálsamo, né irmãos? Que é passado no nosso coração, que ele tira a tristeza, que ele cura a ferida e ele não deixa cicatriz. Glória a Deus. Não deixa cicatriz. Eu não fiquei com sequela, irmãos. Não fiquei com cicatriz, porque aonde eu cheguei, o Senhor disse para mim: eu vou cuidar de ti. E ele tem cuidado de mim, viu, irmãos? Aleluia. Eu cheguei no ministério, aleluia, eu trabalhava muito, eu não tinha horário de culto. E eu vim de um lugar onde nós não podíamos usar a calça comprida. E eu estava trabalhando, eu precisava usar. E eu fui curta e objetiva para o meu pastor. Falei: olha, eu trabalho de calça comprida, eu não uso na rua. Você não vai me ver de calça comprida na rua, mas o meu trabalho exige que eu use uma calça comprida. Mas ele disse para mim: isso te deixa você menos crente? Eu falei: não, é somente uma veste. Ele disse para mim: ó, a irmã vai ter todo o apoio aqui, se a irmã estiver disposta a usar toda a ferramenta, tudo aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Eu estou disposto a abrir as oportunidades, estou disposto a ser o seu pastor. A irmã me aceita como seu pastor? Eu disse para ele: o pastor me aceita como sua ovelha? E ali, irmãos, fizemos uma aliança, e aqui estou eu para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Fui ali financeira, né, irmãos? Tesoureira por um período. Nós sabemos que há tempo para todas as coisas. Fui ali também, tomei conta de um culto, o primeiro domingo, que era ali voltado ao culto das primícias, por um bom tempo também, mas chegou o tempo de encerrar. E aqui estou eu novamente, irmãos. Quando ele nos chamou ali para conversar, eu e a missionária Érica, ele falou: eu tenho uma bomba para colocar na mão de vocês. Eu já queria desarmar a bomba antes dele colocar na nossa mão. Aleluia. Mas é muito, irmãos, é gratificante. O Senhor primeiro, o chamado tem que partir do Senhor. Aleluia. Né? Primeiro tem que vir de Deus. Depois ele usa o homem para nos abençoar. E eu e a missionária ficamos de orar. Falou: vamos orar. Vamos orar. E a missionária Érica queria correr. E falou: somos nós duas. O Senhor nos chamou, nem só você, nem só eu. E ali, irmãos, nós fizemos uma aliança. Nós já estávamos com uma aliança. Quando o Senhor me apresentou, a missionária Érica, ela me adotou como mãe. E eu adotei ela como filho. Então nós já tínhamos uma aliança em comum. Aleluia! Né? E ela tem sido para mim, irmãos, um canal de bênção. Aleluia! Eu vejo mais a missionária Érica do que os meus filhos. Então eu adotei ela como minha filha. Né? E ela vê mais eu do que a família dela. Então a aliança já estava formada. Nós só demos um jeitinho de nos unir melhor ainda. Né? E numas agendas que eu tenho, quando o pastor permite, ela me acompanha. Quando ela tem agenda, quando o pastor permite também, eu acompanho. E vamos dando glórias e aleluia. E vamos recebendo a bênção das mãos do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Eu sou uma mulher, eu nunca deixo de dizer que eu sou uma mulher portadora de boas novas. Uma mulher muito grata a Deus. Se eu for contar bênçãos, vitória aqui, irmão, nós precisaríamos de uma vigília.
Aleluia. Porque é muitas bênçãos, muitas vitórias. Aleluia. Eu tenho uma agenda marcada para o dia 24, 23 da terça-feira. 26, né? Eu creio. É entre o dia 25 e 26. E a irmã que me chamou falou, a missionária Érica falou que a irmã tem um testemunho muito abençoado. Irmãos, eu tenho um testemunho, se eu for contar, vocês vão dizer assim, aquela missionária está mentindo. É impossível acontecer um negócio desse. Mas é possível, viu, irmãos? É mais do que possível, porque é algo sobrenatural. Que dia? 17. É 17 não. É 20 e pouco. Precisamos marcar as nossas agendas numa agenda, né, irmão? Não só na mente, para a gente não esquecer. Aleluia. Uma vez, irmãos, vou contar rapidinho. O culto termina 8h30, 8h15. 8h30. Então dá tempo. Deixa eu contar uma bênção aqui, irmãos. Vou dizer o porquê que o Senhor fechou a minha sepultura. Uma das vezes que Ele fechou a minha sepultura. Irmãos, quando eu tive meu último filho, eu fiquei muito enferma. Eu peguei uma anemia na gravidez. E eu comecei a comer muito arroz cru. E através desse arroz cru eu fiquei anêmica. E tentei vitaminas, injeções, e cada vez aquela anemia ela veio se agravando. E chegou um tempo, irmãos, que eu estava tão enferma, que eu era da cor desse azul. Hoje eu sou pretinha, olha a minha cor, que linda. Mas eu estava quase da cor dessa parede, tão pálida, tão branca. Mas eu estava na frente de um grupo misto e muito enferma. Dirigindo aquele grupo misto, fazia parte do ciclo de oração. Nessa época eu não trabalhava, eu era muito dedicada à obra. Se falasse uma consagração ali, eu estava lá. Tem uma tarde da bênção, eu estava lá, mesmo enferma. Porque é quando nós achamos que nós estamos fracos, irmãos, é onde o Senhor nos fortalece. E eu ia, irmãos, na consagração pela manhã, as irmãs orando, e às vezes eu precisava me apoiar na parede, tamanha era a minha fraqueza. E eu nem podia mais fazer exame de sangue, porque quando puxava na seringa, já não saía o sangue ali naquela seringa. Quando eu fazia os exames de sangue, eu fazia com um furinho nesse dedo. Batia a agulha e apertava assim para sair uma bolha de sangue para conseguir fazer o exame de sangue. E ali, irmãos, no decorrer dos anos, passando pelo médico, o médico disse para mim assim, o único meio da senhora ser curada é a gente fazer uma esterectomia. Como a senhora já teve os seus filhos, o útero só serve para ele guardar um bebezinho. Já teve os seus filhos, então nós vamos fazer a remoção do útero para de menstruar. E eu espero, o médico disse assim, que a senhora vai sarar essa anemia profunda. Irmãos, era tão profunda que quando terminava o meu ciclo no fim do mês, eu tinha que ir para a Santa Casa, passar a noite lá tomando bolsa de sangue, porque no meu segundo dia eu perdia todo o meu sangue do corpo. Então no outro dia eu tinha que repor, acabava o meu ciclo, eu tinha que repor novamente tomando a bolsa de sangue para não virar uma leucemia, né, irmãos? Tudo permissão do Senhor. Tudo na nossa vida tem um propósito. Se nós suportarmos o processo, vamos viver o propósito de Deus. E ali, irmãos, eu na frente daquele grupo misto, com mais de 40 componentes,
Senhor falou no meu coração. O Senhor não usou nem um vaso, nem um profeta veio até a mim. Ele falou para mim assim: filha, prepara a festividade da minha casa. E de início eu não queria ouvir, mas ele por várias vezes ele disse para mim: filha, prepara a festividade da minha casa. Irmãos, foi tão nítido que eu até olhava do lado assim para ver se alguém estava falando comigo, porque aquela voz, ela descia do coração e saía no meu ouvido assim, ó: prepara a festividade da minha casa. E eu temendo por causa da minha saúde. E eu fui ter com Deus, né? Senhor, eu vou preparar a festividade da sua casa, mas eu quero participar da festividade. E nesse meio, irmão, saiu a minha cirurgia. Eu teria que passar na cirurgia com uma junta médica, porque quando nós cortamos um dedo, nos machucamos, há um sangramento. E se eu cortasse o meu dedo, não sangrava. Não sangrava. Molhava, tipo assim, uma aguinha cor-de-rosa, mas não vertia sangue. E como que eu iria ser cortada sem sangrar? Né? E precisava, quando corta, precisa sangrar, né, irmão? Nós temos que ter o sangue no nosso corpo. O sangue é a nossa vida. Aleluia! E ali chegou o dia, irmãos, da cirurgia. Eu falei com o Senhor: Senhor, eu quero deitar naquela mesa de cirurgia, mas eu quero ficar dentro da palavra do Senhor em Salmos 3. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia! Eu tomei posse dessa palavra, irmãos. E quando nós estávamos ali conversando sobre a cirurgia, o médico disse para mim que eu iria tomar uma anestesia local, que eu seria anestesiada somente da cintura para baixo. E quando eu deitei na mesa, o médico falou assim: chama o anestesista. E começou a colocar o soro ali. Falei: mas não é da cintura para baixo? Ele falou: fica tranquila, a junta médica decidiu que nós vamos, será melhor uma anestesia profunda, vai ser melhor nos procedimentos por causa da cicatrização, por causa do corte. Mas eu estava tão ciente, irmão, tão confiante, que eu iria dormir e iria acordar, porque eu pedi para o Senhor: Senhor, eu quero dormir, mas eu quero acordar. Eu quero que o Senhor me sustenta, mas eu quero acordar. Aleluia. Seria uma cirurgia, irmãos, para eu acordar com 6 horas. Aleluia. Eu fui anestesiada numa faixa de 7h30 para 8h30 da manhã. E eu acordei no outro dia, 9 horas da noite, com meus filhos no meu quarto, meu esposo, todo mundo preocupado porque eu não acordava. Mas eu glorifico a Deus que o Senhor me sustentou e me devolveu o fôlego de vida, fechou minha sepultura, porque Ele me chamou para uma grande obra. É quase que impossível uma pessoa anêmica, sem sangue, estar aqui para a honra e a glória do meu Deus. Então eu jamais vou dizer não para a obra do Senhor. E quando o nosso pastor nos chamou para essa missão, eu falei: meu Deus, eu trabalho tanto. Mas Ele me uniu na pessoa certa, irmãos. A missionária Érica: eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. Falei: irmã, eu trabalho, você ora. Aí dá certo, né?
Aleluia. E nós orando a Deus, nós resolvemos aceitar, não porque nós sabemos, porque a seara do Senhor é muito grande. E são poucos que se dispõem, irmãos. São poucos que se dispõem. Se você chamar pessoas para uma festa, aleluia, para uma balada, passar a noite, arruma-se mais de 500 pessoas. Mas no ID do Senhor são poucos. Por isso que o Senhor, quando ele chamou os discípulos, ele foi chamando aos poucos. Chamou 2, chamou 4, chamou 12. Mas graças a Deus que nós estamos aqui, fazemos parte, aleluia, daqueles 12 discípulos que o Senhor escolheu assim, ó. O Senhor escolheu eu, o Senhor escolheu você, o Senhor escolheu a missionária, o Senhor escolheu a missionária, e Ele conta comigo e com você para a obra dele continuar. Amém? Aleluia. Eu falo muito, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor, porque eu sou uma tagarela. Eu falo demais. E com toda a minha timidez, né? A missionária Érica diz que eu não sou tímida não, mas eu sou tímida sim. Mas quando eu começo a falar, o Senhor vai dando palavra, e nós vamos ali dando glória, aleluia, e deixando o Senhor nos usar pela misericórdia dele, irmãos. E hoje o Senhor colocou, irmãos, no meu coração de nós falarmos sobre uma mulher de fé. Falar sobre a nossa irmã Ana. Abra aí, irmãos, a palavra do Senhor em 1 Samuel. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler aqui, irmãos. Vamos ler primeiro. Aleluia. Eucana e as suas mulheres. Glória a Deus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre a tenda o teu mandar. Missionária Roseli não vai falar. Eu vou ler, e quem vai falar conosco é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos ler aqui, irmãos. Houve um homem de Ramatim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toum, filho de Jofé e Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estava o sacerdote do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma porção excelente, porque amava Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló,
E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, porém, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Eita Deus! Oh, glória, irmãos. Eu amo essa passagem. Glória a Deus. Aleluia. Ela nos ensina, irmãos, nós confiarmos mais. A nossa irmã Ana, ela estava passando por situação difícil. Ela tinha ali Eucana. Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana. E achou Deus a graça de conceder filhos a Penina. Porém, a nossa irmã Ana, ela era uma mulher estéril. E nós sabemos que o desejo de uma mulher, quando ela se casa, é ela constituir uma família, é ela abraçar os seus filhos. E isso foi, aleluia, negado até aquele dia a nossa irmã Ana. Então ela era uma mulher triste. E Penina era a rival de Ana. Penina, por ser agraciada, por ter filhos e filha, ela zombava de Ana. E Ana era triste porque ela via Penina abraçar os filhos, e ela sabia que ela não teria aquele prazer de gerar e abraçar e amar filho nenhum. Mas ela começou, irmãos, aleluia, ela servia a um Deus todo-poderoso. E quando ela ia ali no templo, aleluia, junto com o seu esposo, oferecer sacrifício, aleluia, ela começou a sentir o desejo de gerar. E ela começou, aleluia, quando nasceu o desejo no coração de Ana, ela pôs a fé dela em prática. Aleluia. E ela começou a buscar do Senhor. Aleluia. Ali estava o sacerdote. Aleluia. Mas antes de chegarmos nessa passagem, o seu esposo Eucana, ele também se preocupava com a tristeza de Ana, com a amargura da nossa irmã Ana. Aleluia. Como ali, quase que ele deu uma bronca nela, falando para ela: Ana, eu
do que Eucana, aleluia, demonstrava por Ana. E ela começou a se sentir enciumada. E começou aquela perseguição. Começou ali aquela zombaria, aleluia, debochando de Ana, porque ela era uma mulher triste, ela era uma mulher de semblante caído, era uma mulher amargurada de espírito. Mas nós sabemos, irmãos, que Ana foi no templo. E quando ela chegou no templo, nasceu o desejo dela, ela pôs a fé em prática, ela orou e fez um voto ao Senhor. Aleluia, ela fez um propósito com Deus. Aleluia, Senhor. Se o Senhor atentar para o desejo do meu coração, Senhor, olha a minha aflição, mas eu sei que o Senhor tudo pode. Se o Senhor atentar ao desejo do meu coração e me conceder, e ela pediu, irmãos, com convicção, ela pediu com coragem, ela foi ousada, ela falou: Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor não se esquecer de mim e me der um filho varão, eita Deus, aleluia, ela foi ousada, irmãos. Ela foi ali com a convicção: olha, eu quero um filho varão, mas eu vou dedicar ele ao Senhor, para te servir no templo. E nós sabemos quem foi o filho de Ana, né? Um profeta, um homem valente, corajoso, o homem que ele foi, aleluia, ele já foi gerado com propósito de servir ao Senhor. Mas nós sabemos, irmãos, para nós alcançarmos a nossa bênção, a nossa vitória, nós passamos por processos, nós passamos por dificuldade, por luta, por peleja. Nada vem de mão beijada. E Ana estava ali e o sacerdote observando ela. Foi uma mulher. Ela orava tanto, irmãos. Sabe quando nós estamos orando, que parece que falta a palavra, e nós começamos a orar com o nosso coração, e às vezes só os nossos lábios se movem, que nós estamos orando em espírito. E ele observou e foi lá dar uma bronca. Mulher, até quando? Tu vai ficar embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Olha, irmãos, olha que luta, olha que prova. A mulher ali, irmãos, se humilhando, buscando ao Senhor, aleluia, se dobrando ali, ó, de joelhos ali, clamando. E o adversário ali, o próprio inimigo, irmãos, testou a fé de Ana. Jesus. E às vezes Deus, irmãos, Ele pode permitir os nossos irmãos, aleluia, porque ele era um sacerdote, mas ali na hora ele foi falar o que para Ana? Ele tirou uma, aleluia, ele foi precipitado, ele se precipitou em olhar para Ana e falar: ô mulher, para de beber, você está embriagada. Mas Ana, irmãos, aleluia, na humildade dela, porque ela queria ser abençoada. Quando nós queremos uma bênção de Deus, a primeira coisa é nós sermos humildes. Aleluia, Deus. É a humildade, irmãos. Depois é a nossa fé. Colocar a nossa fé em prática. Nossa irmã Ana deixa para nós um exemplo: humildade, fé e propósito. Ela foi ali naquele dia com um propósito: eu vou sair dali abençoada. Eu vou sair dali para gerar o meu milagre. Aleluia. E ela disse para
falei, não, meu Senhor. Olha a humildade. Não, meu Senhor. Não me tenha como uma mulher embriagada, filha de Belial na alma. Eu venho aqui, aleluia, para derramar a minha tristeza, a minha angústia, da tristeza, da amargura. Ela queria deixar tudo ali e sair dali uma mulher abençoada. Mas na mesma hora, o Espírito de Deus falou no profundo do coração de Eli. Tá vendo aí, ó? Não tire conclusões apressadas. Não olha, não julgue pela aparência. Aleluia. Na mesma hora que o Espírito Santo de Deus confirmou no coração dele, ele teve que lançar, tirar aquela palavra, aleluia, a qual ele se precipitou e falou. Ele teve que tirar aquela palavra e lançar uma palavra abençoada na vida de Ana. Aleluia. E qual foi a palavra? Aleluia. Vai-te em paz. E o Deus, aleluia, glória a Deus, o Deus a qual tu serve, que Ele lhe conceda a sua petição. Essa foi a palavra-chave. O Deus a qual você está pedindo, que Ele lhe conceda o seu pedido. E ela saiu dali, irmãos, em posse de vitória. Ela saiu dali crendo, porque a palavra diz assim, que ela saiu dali, ela comeu e bebeu e ela já não tinha mais um semblante triste. Aleluia. Às vezes nós passamos por dificuldade, por momentos difíceis, por prova, aleluia, e às vezes nós deixamos o nosso semblante decair, porque nós somos carne, nós somos pó, nós somos fracos, né, irmãos? Aleluia, fraco da carne. A luta vem e nós às vezes queremos recuar, nós não queremos aceitar. Eu estou triste, eu estou chateada, eu estou amargurada. Nós nos deixamos abater. Isso é normal. Aleluia. Do humano. Mas quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, que nós chegamos naquele, aleluia, que Ele tira nós do processo, para nós vivermos o propósito, aí o nosso semblante já muda. Aí ao invés de resmungar, ao invés de reclamar, é a hora de nós sermos gratos, é a hora de nós glorificarmos a Deus, porque vamos tomar posse da nossa bênção. E Ana saiu dali crendo que ela iria gerar o milagre dela. Aleluia. E Ana concebeu. Aleluia. E eu posso conjecturar assim. Pensamos nós. Penina zombava de Ana, e ela começou a olhar Ana alegre. Eita Deus! O semblante já não era mais triste, já era um semblante de mulher que recebeu a bênção, de uma mulher vitoriosa, de uma mulher que foi buscar com convicção, e ela está crendo na vitória dela. Aleluia. Às vezes, irmãos, aquele que não dá nada para mim, não dá nada para você, Deus permite. Deus permite. Como a palavra do Senhor diz aqui, ó: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos.
Deus permite, irmãos, que aquele que não dava nada para você, aquele que muitas vezes te criticou, te julgou, te condenou, às vezes nós estamos passando um momento difícil e é a primeira coisa que acontece com aquele, irmãos, aleluia, sem o discernimento, sem a presença de Deus, a primeira coisa é nos julgar, a primeira coisa é nos condenar. O crente não pode passar a luta que ele está no pecado. Nossa, ela está passando aquele momento difícil, a mão de Deus está sobre ela, está pesando ela. Não sabendo ele que o Senhor permite processo. No processo, Deus prepara para nós vivermos o propósito dele ser, aleluia, cumprido na minha e na sua vida. Aleluia. Por isso que eu comecei a mensagem dizendo que nada vem de mão beijada. Eita, Nada. eita. Nada é de graça, nada é por acaso. Você quer beijo, você quer vitória, você quer ser abençoado, você quer ser usado, passa no processo primeiro. Eita, Deus. Passa o processo primeiro. Ninguém vive o propósito sem antes passar, aleluia, na preparação. O ouro ele só vira ouro depois que ele passa lá no processo do fogo. Não existe profeta, irmãos, aleluia, sem antes ele passar naquele processo lá. Não existe profeta sem antes ele ser provado. Pensa que o nosso pastor Josué ali, o que ele passou para hoje ele receber, ter a honra de ser chamado pastor. Pastor Jorge, missionária Érica. Você acha que esses homens, essas mulheres caíram de paraquedas na obra? Quanto devem ter chorado? Quanto devem ter suportado o processo ali, Agora eles estão no propósito de Deus. Aleluia. Agora eles estão sendo honrados como pastor, como missionária, porque eles suportaram primeiro o processo. Então eu venho nessa noite dizer, aleluia, como profeta de Deus, Aleluia. aleluia, se o vento estiver assolando, se a tempestade, o vento estiver assoprando, suporte, seja como o bambu, enverga quando o vento vem, o vento passa, levanta de novo. Eita, dessa maneira. Cai, levanta. Enverga. Eita. A palmeira também, ela quase deita. Ai, que processo, meu Deus. Mas na hora que o processo está, ai, Jesus, ele te dá um fortalecimento, ele derrama a graça, ele passa o bálsamo no seu coração, ele restaura suas energias, a sua força para você ter mais intimidade com Deus. Ana, ele vai falando no templo ali, Senhor! Aleluia. Espírito Santo. Oh, glória! Deus, aleluia. Eu já passei processo, irmãos. Aleluia. Quando eu estava, pela misericórdia do Senhor, ajudando uma irmã do ministério. Aleluia. Ela estava passando, irmãos, um processo. E um povo pegou uma filha dela dentro da casa dela e disse assim para ela: despede da sua filha, que você vai enterrar ela amanhã. E sumiu com essa filha. E ela começou a ligar para nós, irmãos, falou: olha, vamos entrar na mata. E a bênção tem que ser agora. Às vezes a gente fala assim: irmã, ora por mim. Ela fala: não, eu vou orar.
Mas tem coisa, vamos orar agora, né? E nós entramos ali naquela mata, irmãos, com um propósito, sabe? Para não haver o derramamento de sangue. Graças a Deus que nós estávamos dentro de uma mata fechada. Esse monte ainda existe. Eu quero levar a missionária Érica para nós clamarmos lá nessa mata. Irmãos, é um monte coberto. Ele foi consagrado, foi ungido para nós buscarmos a Deus. E nós ali, irmãos, começamos a clamar. Mas não é clamar assim, meu Deus, tem misericórdia. Não. Mais do que o clamor de Ana. Porque Ana falou, Senhor, se o Senhor atender o meu pedido, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor não se esquecer de mim. Não, nós gritamos, Senhor, fecha, cessa e fecha a boca de Satanás. Cessa a fúria de Satanás. Que não haja derramamento de sangue. Nós só vamos sair dessa mata quando vier a notícia que a menina está sã e salva. Aleluia. Tem coragem para ajudar o seu irmão assim? Porque somos irmãos. Ó, se eu cortar esse dedo aqui, esse daqui fica com febre. Não é? Todos eles sentem. E aquela menina começou a querer zombar de Ana. Mas ela teve que ver Ana. Aleluia. O propósito de Deus ser cumprido na vida de Ana. Ela teve que ser auxiliadora de Ana. Ela teve que ajudar Ana a abraçar o seu milagre. Eita Deus. Aleluia. Isso só Deus faz, irmãos. Só Deus faz. E quando nasceu o menino, nasceu Samuel. E foi, aleluia, apresentado, foi consagrado, foi pro templo. E os irmãos sabem a passagem ali quando ele estava no templo, quando o sacerdote chamava Samuel. O Senhor estava chamando e ele achava que era o homem o chamando. Mas desde o ventre da mãe dele, ele já era separado para um propósito, porque a mãe dele suportou o processo. Suporte o processo e abrace o seu milagre. Suporta a prova e receba a sua vitória aqui nessa noite. A nossa luta, a nossa prova, a nossa peleja, ela não é em vão, porque atrás da prova, da perseguição, da peleja, da dificuldade, há propósito, há vitória. Glória a Deus. Eu mesma sou uma mulher portadora de boas novas. Porque quando o negócio começa a ficar, aleluia, difícil, eu já sei que tem uma bênção sendo preparada. Eu só peço para o Senhor, Senhor, me ensina a fechar minha boca. Porque o que atrapalha muito, irmãos, às vezes é pior. Que a gente murmura, a gente blasfema, a gente critica, a gente diz palavras, irmãos, negativas. E nós temos que ter palavras de ânimo, palavras de conforto, palavras de vitória. Nós temos que ter palavra que reconforta o outro. Eu sempre, quando nós estamos conversando, eu e a missionária Érica, eu sempre digo, nós temos que ser o abraço que cura. Nós temos que ser o aconchego.
quando o Senhor permitir que nós venhamos vivenciar situações difíceis. E missão é isso. Missão é isso. É amar aquela vida. Às vezes, irmãos, aquele vizinho, às vezes aquela pessoa que cruza com você na rua, pra lá e pra cá, não gosta de você. Não gosta. Eu tenho pessoas que às vezes eu estou andando assim e eu sinto que ela quer olhar para o outro lado. Mas às vezes o nosso brilho, irmãos, incomoda, sabia? Incomoda. Por isso, quando a gente sempre sai, Senhor, vai na minha frente. Igual foi louvado aqui, Ele vai na frente, derrubando tudo, derrubando o muro, quebrando tudo para você brilhar assim, ó. Às vezes aquele vizinho, aquela pessoa que não te suporta por você ser uma serva de Deus, você tem que fazer missão. Primeiro, Senhor, põe um amor no meu coração, porque não é de nós, viu, irmãos? Não é de nós. Nós somos maus. Nós somos maus. Somos maus. Nosso coração não é bom, não. Não é bom, não. Ele só é bom quando o Espírito Santo habita nele. Aí fica o coração quebrantado. Mas se você não der lugar para o Espírito Santo habitar e você viver esse processo, aleluia, você vai ter dificuldade em amar, em abraçar, em fazer missão. Fazer missão é você ver aquele lá, ó, que você vai falar do amor de Deus. Ele já quer, sai daqui, eu não quero ouvir falar eu não gosto de crente. Irmãos, pensa numa pessoa que detestava crente, era eu. Aleluia, Jesus. Pensa numa pessoa que enquanto eu não conhecia esse Jesus, eu nunca usei uma saia. Eu nunca usei uma blusinha de manga, era seminua. E quando o crente vinha, ele já vindo aqui, não quero ouvir, não vem falar comigo não. Aleluia. Pensa numa pessoa que detestava crente. Glória a Deus. E nós temos que chegar naquele, ainda existe pessoa que detesta. Mas você, com o seu jeitinho, com o amor de Deus no seu coração, o Senhor vai te dar palavras sábias para você chegar até aquela pessoa e resgatar, aleluia, da mão do adversário e trazer para cá, ó. Aleluia. Peça para o Senhor sempre, Senhor, me dá. Eu peço para o Senhor, Senhor. A palavra do Senhor diz, irmãos, que uma resposta branda, ela desvia o fluor. Se nós formos até alguém e, como diz o ditado aí, ele vier com 5, 6 pedras na mão, você vai com uma palavra branda que você desmorona o coração dele. O bravo fica calminho, o nervoso fica um cordeirinho, e a semente é lançada no coração dele. Essa é a nossa missão, irmãos. Enquanto o Senhor não vier nos resgatar, é nós ganharmos as almas para nos apresentar ao Senhor. Aleluia. Tem um louvor que fala assim, ó: posso, tendo as mãos vazias, ao Senhor apresentar, quantas almas irei levando para o meu Senhor. Tem um louvor desse. Então é missão. Não podemos apresentar de maneira
alguma de mão vazia. E a nossa missão é resgatar as almas do lamaçal do pecado. Assim como pessoas foram usadas para resgatar a minha vida, a vida da missionária, a vida dos pastores. É a nossa missão, é a sua missão. Saia daqui nesse culto de missão com uma convicção: fazer missão. Aleluia. E a nossa missão são as almas. Aleluia. Amém? As palmas louvam e engrandecem o Senhor Jesus. Jesus amado, aquele relógio ali pulou demais. Não foi? Ele deu lugar ali e rodou os ponteiros que... Não é, né, irmãos? Ele adiantou ali, né? Fique de pé, irmãos. Vamos receber a mulher de Deus aqui com as palmas, louvando e engrandecendo o Senhor. Deus abençoe a igreja. Amém. Nós louvamos ao Senhor pela vida da missionária Roseli, né? Por essa palavra poderosa que o Senhor trouxe usando a instrumentalidade dela. E eu já quero devolver a direção do trabalho para o pastor local. E também, irmãos, agradecer, pedir que as irmãs não saiam para a gente tirar uma foto aqui, tá bom? Que a irmã Bruna fez umas lembrancinhas ali com tanto carinho, que é para as irmãs, né? Para nós, mulheres. E eu quero entregar, no nome das irmãs da congregação, uma lembrancinha, tá bom, minha amada? Em nome de Jesus, muito obrigada. Louve a Deus pela vida da missionária Roseli, pela missionária da... E eu querendo fazer aquilo ali, o Senhor falou: aquiete teu coração. Eu falei: ô missionário, eu queria levar os bombons para... Aquieta o teu coração. Glória a Deus. Ai, que bonitinho. Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. É mesmo, né, irmão? Igrejas, mulheres, é só vitória. Congregação que